E aí, moçada, estamos aqui em mais um ZeboCast, o podcast oficial da ABCZ Jovem. Tô eu aqui com meu companheiro de sempre, Manuel Freire. Manuel, Fala, Pedrão. prazer gigante de novo estar aqui com você. Prazer é nosso e estamos dessa vez à mesa diferente. Exposebu, Mais cheia. mais cheia e super bem representada, com um convidado especialíssimo. O ZebuCast chegando quando a gente iniciou lá atrás, né, Pedro? A gente nem imaginava um convidado de tamanha relevância para o Brasil. E agora também recebendo o nosso diretor internacional. O Gustavo está aqui com a gente, compondo a mesa, vai nos ajudar nesse papo que a gente tem certeza que vai agregar muito para a turma jovem, para todos que acompanham o nosso ZebuCast. E é um prazer recebê-lo, Aldo Rebelo, nosso ministro, deputado, escritor, jornalista, vereador. É um homem que nos orgulha muito, que tem uma história muito bonita de trabalho pelo nosso país e para nós jovens de verdade. É um prazer recebê-lo no ZebuCast e poder escutar da sua experiência, escutar do que você pensa o Brasil, e para a gente tenho certeza que todos vão gostar. Obrigado pela presença. Muito obrigado a você, Emanuel, muito obrigado ao Pedro, obrigado ao Gustavo, obrigado a todo mundo que nos acompanha. É uma grande alegria poder conversar com vocês sobre o Brasil e sobre o que representa a atividade rural, a agricultura, a pecuária, para a história, para a memória, a economia, o comércio, o que representa, inclusive, como interesse social essa atividade para o povo brasileiro. Então, muito feliz de poder estar aqui com vocês, tá bom? Fiquem à vontade para perguntar, questionar sobre o tema que vocês acharem importante para a nossa conversa. Obrigado, ministro. Eu queria pedir licença aos amigos, queria começar tocando que a sua visita aqui, você sempre vem a Exposebu, sempre, você comentou que sempre está, sempre que possível, presente aqui nos eventos em Uberaba. Você veio para participar do CONCEBU, do Congresso Mundial das Raças Zebuínas, e eu estava dando uma olhada na programação e está lá que a sua fala vai ser sobre a geopolítica da agropecuária. O nosso programa ele é gravado e vai ser exibido só após a CONCEBU. Então eu tenho essa liberdade de fazer essa pergunta. Dá um pouco de uma palhinha, de uma introdução, de um resumo do que você preparou para a CONCEBU, do que é essa geopolítica da agropecuária, como é que isso funciona? A geopolítica é a dimensão do interesse geopolítico dessa atividade para o Brasil e para o mundo. E onde é que se situa esse interesse? Num tema chamado segurança alimentar. A segurança alimentar e a segurança energética são as duas grandes preocupações geopolíticas de todo o mundo. Os países se preocupam com segurança alimentar e com segurança energética. E vamos começar pelos exemplos da história. Por que o Império Romano tinha interesse em estender os seus domínios até o Oriente Médio, até o que hoje é o Líbano, a Síria? Porque uma parte do trigo que alimentava Roma vinha do Vale do Becar, hoje território entre a Síria e o Líbano. Por essa razão, Roma estendia os seus domínios para que a população de Roma tivesse segurança alimentar. Durante a Segunda Guerra Mundial, nós aprendemos que as grandes batalhas navais da Segunda Guerra aconteceram no Pacífico, entre a Marinha Americana e a Marinha Japonesa. Mas a primeira grande batalha naval da Segunda Guerra aconteceu aqui, no Atlântico Sul, entre a Marinha Inglesa e a Marinha Alemã. Por quê? Porque os alemães sabiam que Londres poderia suportar dias, semanas ou até meses de bombardeio da aviação alemã. Mas Londres não suportaria uma semana sem alimento, sem a carne e o trigo que vinham da Argentina e do Uruguai. E o que é que a Marinha Alemã fez? Uma força-tarefa de 3 grandes cruzadores, entre eles o maior da Marinha Alemã, que era o Graf Spee, e esses cruzadores foram destinados a afundar os barcos
que levavam o trigo e a carne da Argentina e do Uruguai para a Inglaterra. E a Inglaterra, em resposta a essa ação alemã, enviou uma força-tarefa que enfrentou os cruzadores alemães aqui no Atlântico Sul, e o último cruzador, que foi o Graf Spee, exatamente já avariado, refugiou-se na Baía de Montevidéu, ali em Punta del Este. Sim. E ali, inclusive é tema de filmes, de livros, a Batalha de Punta del Este, a batalha entre essas duas forças navais. Era a segurança alimentar que os alemães procuravam atingir e que os ingleses procuravam proteger. Em 2015, eu era ministro da Defesa e estava no encontro dos BRICS com a presidente Dilma, lá na Rússia, lá no interior da Rússia, numa cidade chamada Ufá, nos Urais. E uma noite, já muito tarde, a presidente pediu que eu descesse do meu apartamento, no hotel, para acompanhá-la numa agenda de emergência. Uma agenda, já 11 horas da noite quase. Eu desci e essa agenda era uma conversa reservada entre ela e o presidente russo, o Putin. E o Putin falou durante muito tempo sobre a Ucrânia, falou sobre a Alemanha, falou sobre a guerra na Síria, falou sobre o Irã, falou sobre os Estados Unidos. E, finalmente, ele falou aquilo que eu achava que era o que ele queria na conversa, que era contratos de fornecimento de alimentos entre o Brasil e a Rússia, que ele estava transferindo dos Estados Unidos e da Alemanha e da Europa para o Brasil e a Argentina. Ele não queria ficar refém, né? Exatamente. E ele dizia para a presidente Dilma: você sabe que segurança alimentar são contratos de longo prazo. E um ano depois, já no Brasil, num almoço com o embaixador chinês, quando foram 20 anos da devolução de Hong Kong para a China, foi feito um almoço. E na mesa estava o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, o representante do presidente, que era o Michel, o embaixador, e eu estava nessa mesa. E o embaixador disse: olha, a China vai depender cada vez mais do Brasil. Eu entendi o que ele estava querendo dizer, mas eu disse: explique para o presidente da Câmara. Segurança alimentar. Então, a produção de alimentos dá ao Brasil não apenas a segurança alimentar do nosso próprio país, que eu vou falar sobre isso mais adiante, sobre a nossa conversa, a segurança alimentar de uma parte do mundo. E a segurança alimentar projeta um poder geopolítico muito importante. Quem tem poder de alimentar o mundo tem um poder muito importante que é projetado dessa atividade. É mais ou menos a partir daí que eu desenvolvo a minha conversa. Eu tenho uma pergunta. Vontade. Aldo, acho que é um tema que está até muito na mídia ultimamente, que é como é que a gente concilia essa franca expansão do agronegócio brasileiro, que a gente vê aí que a porcentagem do nosso PIB, que segurou o Brasil durante a pandemia, com essas talvez novas leis de proteção ao meio ambiente, você vê cada vez, Macron teve aqui esses dias no Brasil, exigindo o negócio da Amazônia, a proteção da Amazônia. Como é que a gente concilia isso? O agronegócio, que a gente já tem quase que uma das políticas mais rígidas do mundo de proteção ao meio ambiente, com essa expansão do agronegócio brasileiro, com essa produção o aumento de produção para o mundo. O Brasil precisa reunir duas convicções e defendê-las com muito rigor e com muita coragem. A primeira convicção é que o tema do meio ambiente é, de fato, um tema importante, e que o Brasil tem compromisso com esse tema. O Brasil não tem um compromisso apenas de palavra. O Brasil transformou esse compromisso na legislação ambiental. Não é a mais rigorosa do mundo. Eu acho que é a única rigorosa do mundo. Não há nada parecido em todo o mundo com o nosso Código Florestal. Nada. Em termos de exigência, não há nada parecido. Então, nós oferecemos a nossa contribuição, nós temos a maior floresta tropical do mundo, nós temos a maior reserva de biodiversidade do mundo, nós temos a propriedade rural que mais protege o meio ambiente, e não protege apenas da boca para fora, é com números, com dados. Então, isso aí, tudo bem.
A outra convicção que o Brasil deve defender com rigor é o seu direito ao desenvolvimento. E não aceitar que a questão ambiental se transforme numa estratégia de congelamento do poder econômico mundial. Por quê? Porque acontece com o meio ambiente, nós fora a importância que ele tem, um fenômeno que atinge também outros temas de interesse geral, que um teólogo americano chamou de corrupção da virtude. O que é que esse teólogo americano chamou de corrupção da virtude? É o uso de bandeiras, de temas, de interesses que são virtuosos em favor de outros que não têm nada de virtuosos. Então, quando a questão da democracia, por exemplo, que é um interesse geral, humanitário, mas quando alguém quer o petróleo do outro, vai lá e diz que está defendendo a democracia. Vou derrubar aquele ali porque ele não é democrata. Ele não está interessado na democracia. A virtude da democracia, né? Ele está interessado no petróleo. Direitos humanos. Os direitos humanos são muito importantes. Não é o direito humano. Não. É o interesse comercial. Meio ambiente é um interesse humano importante, mas é usado por interesses comerciais e geopolíticos, que eu acho que é o caso dos Estados Unidos e da Europa Ocidental. A primeira conferência do clima do mundo foi em 1972, na Suécia. Primeira conferência sobre o meio ambiente da ONU. E quando essa conferência aconteceu, tínhamos um embaixador na ONU que era um homem muito competente, muito respeitado, que era o embaixador Araújo Castro. Ele falou para o embaixador americano, que também era um homem muito competente e muito respeitado, foi senador por diversos mandatos, que era o senador Patrick Moynihan. Ele disse, olha, vocês já congelaram o poder militar com o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Vocês decidiram que um grupo de países terá armas nucleares, que outro grupo não terá, e isso rompeu o equilíbrio, porque quem tem o poder nuclear vai ter o poder militar do mundo. Agora vocês estão ensaiando o congelamento do poder econômico. Isso o embaixador Araújo Castro. E o que era o congelamento do poder econômico? É você transformar um grupo de países em fornecedores de recursos naturais e matéria-prima e os outros em consumidores. Uns que já estavam desenvolvidos seriam os consumidores de matéria-prima. E os outros que não estavam desenvolvidos seriam os fornecedores. E ninguém mais podia se desenvolver porque, segundo essa tese, o desenvolvimento ameaçava o planeta, ameaçava o meio ambiente, ameaçava o clima. Ou seja, o desenvolvimento deles não ameaçou. O nosso é que vai ameaçar. Então, essa agenda foi imposta também, não por causa do meio ambiente, mas para congelar o equilíbrio de forças no mundo. Você vai ser fornecedor de matéria-prima. O seu aço, o seu ferro, o seu urânio, o seu tungstênio, a sua cassiterita, o seu estanho, não vai servir para você se desenvolver, vai servir para você fornecer para quem já se desenvolveu. Eu acho que isso é inaceitável. O Brasil não pode aceitar essa agenda. E o embaixador Araújo Castro impôs uma derrota à diplomacia americana e europeia quando disse: essa conferência só vai acontecer se tiver 2 pontos na agenda. O primeiro é o meio ambiente, vamos discutir. E o segundo é o direito ao desenvolvimento. Se esse tema não for incluído, essa conferência não vai acontecer. E ele conseguiu reunir uma maioria que impôs essa agenda, e o direito ao desenvolvimento foi uma conquista da diplomacia brasileira. Lamentavelmente, com o passar dos anos, o Brasil foi abandonando a sua agenda do direito ao desenvolvimento, aceitando de forma unilateral só a questão do meio ambiente, e hoje você separou o meio ambiente do desenvolvimento, e na região que é a mais rica do mundo e do Brasil, que é a Amazônia. Tá certo? Onde você tem a maior fronteira mineral do mundo, onde você tem a maior fronteira de biodiversidade do mundo, 30% onde da você biodiversidade, né? está lá, onde você tem a maior fronteira agrícola do mundo, você tem a população mais pobre do Brasil. Você tem os piores indicadores sociais, você tem as maiores taxas de analfabetismo, você tem as maiores taxas de mortalidade infantil, maiores taxas de doenças infecciosas, os números piores em saneamento básico, em luz elétrica.
Na região mais rica do mundo e do Brasil, não, pessoal. Isso é inaceitável. O Brasil não pode aceitar uma situação dessa. Ministro, pegando esse gancho, como fazer essa riqueza, que todos nós sabemos, se transformar numa riqueza social, cultural, humana, coletiva, transformar essa região em que tem tanta riqueza? Como fazer isso? Primeiro é você regularizando essa atividade na Amazônia. Você não pode proibir a atividade mineral na Amazônia. Como é que você vai proibir a exploração do ouro que tem na Amazônia, do diamante? Uma das maiores reservas de diamante do mundo está lá no município de Rondônia, chamado Espigão do Oeste, dentro de uma reserva indígena chamada Reserva Roosevelt. E sai lá bilhões e bilhões, porque sai no contrabando. Você vai impedir como que as pessoas tirem esse diamante, que é uma mina a céu aberto? Você vai impedir que as pessoas retirem a cassiterita que está disponível, ela sai no contrabando. O ouro que está dentro dos rios, tudo isso está saindo de forma irregular, sem pagar impostos, sem se transformar em divisas, porque o Estado não regulariza. E o outro, por exemplo, lá em Altazes, o Brasil importa 90% pelo menos do potássio que consome para uso na agricultura. Uma parte grande desse potássio vem de uma mina que está numa reserva indígena no Canadá. E nós temos esse potássio no município de Altazes, na margem do Rio Madeira, que não está em reserva indígena, mas que o IBAMA e o Ministério Público proibiram de explorar. Como é que você pode aceitar uma situação dessa? Você tem um município como Tarauacá, lá no Acre. 96%, 94% do município está preservado, protegido, é vegetação nativa. E você está tendo as propriedades adquiridas e compradas para transformar em reserva, em crédito de carbono, proibindo a pessoa que vive na propriedade até de pescar para sobreviver. Você tem um estado como o Amapá. Esse aqui é o mais escandaloso. O Amapá tem 142 mil quilômetros quadrados. 142 mil quilômetros quadrados são 14 milhões e 200 mil hectares. Desses 14 milhões e 200 mil hectares, só 5 mil estão sendo usados para agricultura e pecuária. Qualquer município de Minas Gerais ou de São Paulo usa mais de 5 mil hectares para agricultura. Verdade. Então o Amapá está condenado a importar alimentos porque foi criminalizada a atividade agrícola, a pecuária, e 73% do estado dependendo de ajuda de bolsa do Estado, do governo para sobreviver. Não, pessoal, isso é inaceitável. Então o Brasil tem que regularizar a atividade, permitir a atividade agrícola, a pecuária e a mineração na Amazônia com fiscalização, com responsabilidade ambiental, que era o que qualquer país soberano do mundo faria. Não faz e não usa quem é uma colônia dos interesses internacionais. Daqui a pouco a gente vai vender tanto crédito de carbono que a gente vai ter que comprar alimento, né? Não vai tardar. Porque se isso se valoriza, o crédito de carbono não implica em confronto com o meio ambiente, com o Ministério Público, com o IBAMA. Então é muito mais confortável para um produtor rural entregar essa área, fazer um contrato de cessão e morar na periferia de uma cidade, viver dessa renda, do que produzir alimentos. O resultado é que o Brasil vai virar importador de alimentos. Se alguém acha que isso é uma coisa boa, por favor, né? Hoje a gente... Pois não, Gustavo, fica à vontade. Você tocou num ponto, ministro, que eu acho que é muito importante. Você falou das reservas indígenas. E a gente sabe que tem muita ONG internacional que vem aqui para o Brasil falando basicamente que quer ajudar os índios, mas que tem segundos interesses, a gente sabe. E o que você considera em relação a isso? O que você acha que a gente poderia fazer para poder mudar essa situação? Primeiro, que a influência dessas ONGs na Amazônia é um crime contra a segurança nacional. É um crime contra o interesse nacional e é um crime contra as próprias populações indígenas. Eu conversa com um oficial lá da aeronáutica que leva vacina para os índios e chegou lá para entregar uma vacina, um remédio, um soro. E o sargento que eu acompanhava disse: capitão, era um capitão ou major, disse: tem um índio muito estranho ali, diferente. Aí ele foi olhar. Diz que mesmo acocorado, o índio ficava quase do tamanho dos outros índios que estavam lá.
Era um europeu, loiro, com 1,90 m de altura, vivendo ali no meio do índio. O índio é muito acolhedor. O major perguntou para o cacique, e esse aí? Ele disse, não, ele chegou por aqui e ficou. Chegou por aqui e ficou. Aí sai olhar por aí, deve ser algum pesquisador. Como a aeronáutica, a Força Aérea não tem poder de polícia, ele não pôde fazer nada, apenas fez constar do relatório da viagem que tinha encontrado essa situação. Aeroportos, dentro de áreas indígenas, bandeiras da União Europeia dentro de áreas indígenas. Isso tudo. Ó, o primeiro caso, quando a Inglaterra nos tomou um pedaço do que hoje é Roraima, eles mandaram primeiro uma missão geográfica para saber qual a área que eles queriam para tornar o acesso da Inglaterra aos rios da bacia amazônica, que eles não tinham. Segundo, mandaram uma missão religiosa. Catequizaram um grupo de indígenas, ensinaram inglês. Quando o exército brasileiro... Isso em 1830, 40, do século passado, do século retrasado, década do século XIX. Quando as Forças Armadas brasileiras chegaram no local que expulsaram, eles levaram os índios para Georgetown, capital da Guiana. Uhum. Os índios pediram proteção britânica e o exército inglês ocupou essa área. Uhum. E o Dom Pedro II teve que aceitar que a área ficasse em litígio, porque a Inglaterra ameaçava publicar um mapa já com essa área incorporada ao Império Britânico. Essa gente não brinca em serviço. A França queria 500 mil quilômetros quadrados. No século XIX, 500 mil quilômetros quadrados é toda a área da França. Queria uma outra França em área entre o que hoje é o estado do Amapá e a fronteira com o Amazonas e Roraima. Uhum. Isso foi resolvido com muito sacrifício e competência do Barão do Rio Branco, com uma arbitragem do presidente suíço, que era suíço, mas de etnia alemã, tá certo? Fez o relatório em alemão, e deu ganho de causa total ao Brasil. Mas essa disputa é muito antiga ali. E na questão indígena, o que é que acontece? A defesa das minorias é uma causa sagrada, humanitária. Mas é preciso levar mais uma vez em conta a observação do teólogo americano sobre a corrupção da virtude. Porque você pode usar as minorias nacionais contra as maiorias nacionais. Uhum. O que é que o Hitler fez antes da Segunda Guerra? Ele impôs uma agenda que era a defesa das minorias alemãs oprimidas na Tchecoslováquia e na Polônia. O relator desse processo na Liga das Nações foi um diplomata brasileiro, Afrânio de Melo Franco, pai depois, que era o Virgílio, não, Afonso Arinos, pai do Afonso Arinos. E no relatório ele disse, olha, aqui não tem nada de defesa de minorias. Aqui é a Alemanha querendo usar as minorias contra as maiorias nacionais da Polônia e da Tchecoslováquia. Aqui no Brasil, o que há é o uso de minorias indígenas contra a maioria nacional brasileira. Isso é que está claro. Isso já aconteceu na Segunda Guerra. A Suprema Corte alemã chegou a declarar os índios brasileiros arianos na Segunda Guerra, porque eles tentaram influenciar aqui por Santa Catarina, criar um partido nazista, sei lá o quê, não conseguiram, disseram, então vamos declarar os índios brasileiros arianos, porque aí a gente estabelece uma ligação e pode se meter nessa confusão. Não só aqui, também queria usar os índios nos Estados Unidos, acusando o governo americano. Esse uso de minorias contra maiorias é uma coisa clássica na geopolítica e na diplomacia do mundo. O que nós precisamos é reconhecer a nossa dívida, a dívida da sociedade brasileira com os nossos irmãos indígenas, porque, de fato, eles ficaram na última escala da evolução da nossa sociedade, porque eles têm as piores taxas na saúde, na educação. Nós precisamos apoiar e estender a nossa mão. Agora, não a mão de interesses internacionais para usar as populações indígenas. O Orlando Vilas Boas, que foi um dos grandes indigenistas do Brasil, ele gravou um depoimento para a TV Cultura, dizendo, olha, estão levando lideranças Yanomami, estão levando para os Estados Unidos, estão ensinando inglês, eles vão voltar, vão pedir autonomia naquela área, uma hora um órgão internacional vai reconhecer, uma potência vai proteger, e criou-se uma grande confusão no Brasil. Ele fez essa advertência, quase que uma profecia. Então é preciso
ter cuidado com isso. Reconhecer a dívida histórica do Brasil com as populações indígenas é correto e é justo. Aceitar que essa dívida seja usada por interesses internacionais contra os índios e contra o Brasil, isso não. Sempre se utilizam de interesses econômicos e segundos interesses, né, ministro? Eu vou fazer uma pergunta, ministro, que talvez eu acho que é uma pergunta talvez de difícil resposta, mas de difícil, eu não sei se tem uma resposta pronta para ela, por talvez ser muito complexa, mas na criação do gado zebu, a gente está aqui na BCZ, está na Expo Zebu, somos criadores aqui, famílias de criadores, a palavra-chave hoje na seleção genética chama-se equilíbrio. Quando a gente tenta selecionar o melhor animal, a gente tenta buscar o animal mais equilibrado. E esses primeiros 20, 30 minutos de conversa aqui é o que eu percebo do senhor. É um homem que pondera, que é equilibrado. Temos que fazer a reparação histórica ao povo indígena, mas também não podemos deixar que interesses econômicos se sobreponham. Então você sempre tenta ponderar, sempre tenta ser equilibrado, sempre buscar esse equilíbrio. Como é que, dentro da política partidária, o senhor ainda vê essa possibilidade de uma agenda equilibrada, de uma agenda não tão polarizada? Porque o país vem passando por uma polarização gigantesca. Se você é do lado A, você é do lado A, o lado B te odeia e você está completamente errado. Da mesma forma, o outro lado. Ainda é possível, ministro, a gente conseguir o equilíbrio, conseguir ponderar, achar um ponto de desenvolvimento nacional sem essas rixas menores? Como fazer isso? Em primeiro lugar, Emanuel, constatar que isso é uma necessidade e que esse conflito artificial, isso é armado lá fora para dividir o Brasil. São os mesmos grupos que dizem o seguinte: vocês não podem estar unidos, vocês têm que se dividir entre direita e esquerda. Então a primeira divisão é essa: se você é de direita, você é de esquerda, e não tem um interesse nacional comum. Se você é de esquerda, o seu interesse é um, se você é de direita, o seu interesse é outro, e o interesse do Brasil não conta nesse negócio. Os problemas comuns não contam, porque antigamente tinha uma expressão que traduzia esse objetivo nacional, que eram chamados de objetivos nacionais permanentes. Sim. Quais são os objetivos nacionais permanentes? São aqueles objetivos que interessam a todo ente nacional, independentemente da sua região, da sua ideologia, da sua crença política, do seu partido. Independentemente de tudo, você tem um interesse comum, o interesse comum do Brasil. O direito ao desenvolvimento econômico, desenvolvimento científico, desenvolvimento tecnológico. Os pilares, né? Exatamente. Esses objetivos têm uma infraestrutura, gerar energia, ter estrada, ferrovia, hidrelétrica. Isso tudo é do interesse comum de todos. Interessa ao empresário, ao maior empresário do Brasil, interessa ao trabalhador mais humilde, que o país se desenvolva. Todos ganham quando o país se desenvolve. O país ter infraestrutura, ter ferrovia, rodovia, hidrelétrica, hidrovia, tudo isso, aeroportos, portos, é do interesse nacional. Isso deveria unir o país. Pessoal, é o seguinte: vai ter fulano como candidato, pensa de um jeito, o outro pensa do outro, o outro pensa do outro, mas vamos examinar aqui, o que é que nós temos de interesse comum? Todos aqui concordam que o país precisa voltar a crescer, precisa gerar riqueza, precisa valorizar essa atividade que é uma dádiva do país, que é a agricultura, a pecuária. O que o mundo não daria para ter essa possibilidade, para ter a fronteira agrícola que nós temos? Por que é que a ONU reconhece isso e nós próprios não reconhecemos? A ONU tem uma instituição chamada FAO, que é a sigla em inglês para a agricultura, agricultura e alimento. Pois bem, a FAO faz os seus congressos preocupado com o quê? Combate à fome e segurança alimentar. A FAO concluiu que, para a segurança alimentar do mundo, o Brasil é um país muito importante. Por que o Brasil é um país muito importante? Porque o Brasil preenche os 3 requisitos necessários para essa atividade. Primeiro, o Brasil tem fronteira agrícola que nenhum país do mundo tem. Não se pode atribuir essa responsabilidade à Suíça, que a Suíça não tem mais território para nada. Você desce no aeroporto de Zurique,
Até na beira da pista tem uma vaquinha pastando, tem uma ovelha, porque não tem mais área. O Uruguai tem 10 milhões de cabeças no seu rebanho há 100 anos e não vai ter mais do que isso. Rondônia já tem 16 ou 17, porque tem área. Então o Brasil tem recursos naturais que compõem terras, água e clima, porque também não adianta ter terra e água que o Canadá tem debaixo de gelo. Nós temos terra e água podendo usar o ano inteiro. Segundo, conhecimento de agricultura tropical. Sem conhecimento de agricultura tropical, você não tem como fazer uma agricultura competitiva. Verdade. O Brasil teve, em 2022, com certeza, o hectare de trigo mais produtivo do mundo, que não foi na Ucrânia, nem na Argentina, nem na Rússia, foi no Cerrado de Goiás, por causa da tecnologia da Embrapa. Então, o Brasil tem conhecimento de agricultura tropical. Terceiro, o Brasil tem o fator humano. Porque você sem agricultor, você não faz agricultura. Você não recruta agricultor para o concurso. Concurso você recruta funcionário público para a prefeitura de Uberaba, tá certo? De Piripiri, de Porto Alegre. Verdade. Agricultor é vocação. Se ele não tiver identidade com a terra, com a atividade, não vai. Você não acha que vai pegar um menino do Morumbi e botar ele para tomar conta de uma roça? Ele não aguenta uma semana. Vai trazer um lá de Copacabana ou do Leblon? Não, meu irmão. Tem que ter ali a raiz, a origem e a identidade com o campo. O Brasil tem isso. Isso é uma dádiva do Brasil. Portanto, a valorização dessa atividade deve ser um interesse comum. Você não vai brigar por causa disso, mas você tem dentro do próprio governo brasileiro uma área do Ministério do Meio Ambiente hostilizando essa atividade, tratando como se fosse uma atividade repulsiva, nociva ao interesse social do país. Não, isso não pode ser. A retomada do crescimento é uma coisa importante, a redução das desigualdades. Como é que você vai reduzir desigualdade? Com Bolsa Família? Não, você não vai reduzir desigualdade tornando o povo brasileiro cliente do Estado, é oferecendo possibilidade dele se transformar num agente econômico. Quando me pergunta a diferença entre o atual governo e o governo do Getúlio Vargas, eu digo é a diferença entre um emprego industrial e uma Bolsa Família. Tá certo? A atividade econômica é a que gera riqueza, não é uma rubrica no orçamento do país. Então, esse é outro fator. E a valorização da democracia, não estou dizendo a democracia dos partidos, do parlamento, a democracia é a capacidade de você ouvir uma ideia diferente da sua, tá certo? Você tem que ouvir, tem que compreender onde está um denominador comum. Por quê? Porque os problemas eles não se dividem por ideologia. Problema, quando chega para todo mundo. Por que é que a solução não pode ser para todo mundo também? Tá certo? Então essa divisão vem de fora, é para nos tirar a capacidade de enfrentar aquilo que é importante para o país. Ministro, vem completando o que o senhor respondeu, eu pessoalmente vejo que falta um projeto de país, né? Uma corrente política, seja ela qual for, que represente um projeto claro de país, o que eu quero para o Brasil. Acredito que está acabando ficando preso, como você falou, em agendas identitárias, em agendas menores, não que não são importantes, mas não são os pilares, né? Eu acho que, como você falou, as minorias estão tentando se sobrepor às maiorias. Aí o lado A, o lado B pega uma agenda importante, que é a agenda do LGBTQIA+, e usa isso como um centro de uma campanha política. O outro usa talvez as armas, ou o porte de arma como um centro de uma campanha, e um acaba se atacando e a gente acaba deixando os pilares de uma nação, os pilares de um desenvolvimento para trás, e se prende em questões religiosas, em questões que não são, na verdade, o grande foco de um Estado, de um governo que quer ser cada vez maior, né? É a agenda do interesse privado ou dos interesses individuais se sobrepondo à agenda dos interesses coletivos e do interesse público. Eu fiquei 40 anos no PCdoB, mas nesses 40 anos eu fui presidente da UNE. Nós íamos para as manifestações com a bandeira do Brasil. Símbolo nacional, né? Bandeira do Brasil. Eu fui muitas vezes, jovem, estudante, presidente da UNE, era uma bandeira do Brasil. Tem foto de
meninas, inclusive lá em Porto Alegre, se defendendo da Brigada Militar numa manifestação, elas segurando uma bandeira do Brasil, largaram a bandeira do Brasil pelo caminho, tá certo? Deixaram pelo caminho os símbolos nacionais, o nacionalismo foi abandonado, em função de quê? De interesses que são legítimos, mas que são a representação da diferença. Ao invés de ser a representação da igualdade, é da diferença, é o gênero, é a raça, é a orientação sexual. Isso é uma agenda democrática? É. Sim. Mas ela não substitui o interesse comum, o interesse coletivo. Você tem que olhar para uma outra pessoa e ver ali o brasileiro que tem um interesse comum com o seu, e não um confronto por causa de características biológicas, que é o que terminou, na minha impressão, se sobrepondo ao interesse nacional. E aí, quando você emprega a sua energia, tá certo, em discutir as diferenças, você não resta mais a energia para você discutir a igualdade e o interesse comum. Tá. Deixa eu então te perguntar, indo nesse assunto da bipolaridade que o Emanuel falou, essa é quase uma briga de time que acontece hoje aqui. Polarização, né? Essa polarização. O senhor acredita que juntar uma força heterogênea, você pegar é difícil até pensar isso hoje, você pegar um partido com pensamentos diferentes, eles conseguem alinhar hoje do jeito que está? Você pegar, por exemplo, um pessoal de esquerda, juntar com o pessoal de direita, fazer um partido novo aí que está tendo. Você acredita que isso é um meio para achar uma solução no final, ou você acha que não é nesse rumo que a gente caminha? Não, tem que ser em torno de uma agenda. Certo? Um dia desse, o ex-presidente, que foi meu colega de Câmara durante muito tempo, o Jair Bolsonaro, me mandou uma mensagem dizendo que o filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, tinha assinado uma frente parlamentar de um deputado do PCdoB em favor da exploração do petróleo lá na margem equatorial, na Amazônia. Eu disse, parabéns, o caminho é esse, tá certo? Por quê? Porque mesmo ficando 40 anos no PCdoB, eu nunca deixei de defender o interesse nacional. Eu fui relator do Código Florestal no PCdoB. Votei com o apoio do PCdoB, do PDT, do PFL, do PSDB, do PMDB, do PP, do PTB. Nós unimos todo mundo em defesa de um interesse comum. Quando o pessoal dizia, mas esse pessoal do campo é conservador, eu digo, eu não estou aqui legislando para o eleitor. Eu estou legislando, eu não pergunto se esse pessoal votou em mim ou vai votar. O que eu pergunto é o seguinte, o que eles fazem é do interesse do Brasil? É importante para o país? É, muito importante. Tá certo? A segurança alimentar, o preço da comida para o operário, para o trabalhador, o preço da carne, o preço do frango, o preço do milho, o preço do arroz, o preço do feijão, depende da atividade deles, independentemente do que eles pensem, em quem eles votem. Independentemente disso, essa atividade é importante para o Brasil e para os pobres. Tá certo? É importante. Eu vou legislar em função desse interesse, pelo que está representada na atividade dele, aquilo que é o interesse nacional. Então, depois teve a lei dos transgênicos. Sim. O Brasil vivia uma situação em que nem pesquisa de célula-tronco para a saúde podia fazer. Quando queria fazer uma sementezinha geneticamente modificada, o experimento tinha que ser mandado para Cuba ou para a Índia, onde podia se fazer essa pesquisa, que no Brasil estava vetada. Eu fui o relator dessa lei no governo do presidente Lula. Eu era o líder do governo. Quando a lei chegou, eu digo, eu vou relatar, porque isso aqui vai ser muito problema. Vai dividir, gente vai ser contra. Fui o relator e aprovamos a lei que permitiu a pesquisa, a produção e a comercialização de organismos geneticamente modificados, que estava proibido no Brasil até 2005, 2006. Então, isso mostrou que é possível você, mesmo com uma posição ideológica ou política diferente do seu vizinho, tá certo? Ou do seu colega de Câmara, você legislar em favor do interesse comum. É isso que o Brasil precisa fazer. As pessoas precisam dialogar em torno do interesse nacional. Quando se para num posto de gasolina, o preço da gasolina não é dividido em ideologia. A sua ideologia, o preço é esse. A sua... Não. Você entra no supermercado,
O preço do arroz, do feijão, da carne, do milho, do frango, é para todo mundo. Ah, mas você votou no Bolsonaro, então o preço do seu frango vai ser mais barato. Não, meu irmão, é o mesmo. Não, mas aquele votou no Lula, o preço do frango para ele, não, é o mesmo preço. A segurança pública, eu não conheço ninguém que foi assaltado e o assaltante pergunta, você votou em quem? Não, ele vai lhe assaltar independentemente de quem você votou. Então, segurança pública, segurança alimentar, trabalho, renda, tudo isso é interesse comum que deve unir os partidos. Quando não se une, é o interesse comum que paga. É o pobre que paga a consequência dessa divisão artificial. A questão do comportamento, aí tudo bem. Se você é a favor do aborto ou é contra, vamos discutir e debater. Tá certo? Você é contra? Tudo bem. Você é a favor? Você é a favor do casamento de A com B, ou de B com A, de B com C? Tudo bem, é outra coisa. Mas, mesmo quem participa desse debate, vai ter o interesse comum representado. E é isso que você tem que proteger em primeiro lugar. Ministro, você falou várias vezes sobre o Código Florestal, mas pode ter muita gente que está escutando a gente agora e não sabe detalhadamente sobre o Código Florestal. Você poderia dar uma explicada para esse pessoal, ou um pouco a fundo, ou da forma que você preferir, só para o pessoal ter uma ideia um pouco mais sobre o Código Florestal? Bem, vamos pegar o ponto de partida. Em 1990 e poucos, o presidente Fernando Henrique baixou uma medida provisória, instruída pelo pessoal do meio ambiente, que colocou na ilegalidade praticamente 90% da agricultura brasileira. Por quê? Modificou as margens do rio a ser protegida. Aumentou para 600 metros. Quando você aumentou para 600 metros, boa parte do cultivo do arroz ou da atividade agrícola na várzea ficou inviabilizada. No Rio Grande do Sul, todo o arroz é quase de várzea. No São Francisco, nos rios da Amazônia. Mudou a metragem do topo de morro, tornando mais rigorosa. Então, a produção de maçã em Santa Catarina, de café em São Paulo e Minas, a pecuária de área montanhosa, tudo isso ficou proibido. E quando é proibido, o que é que acontece? O meio ambiente e o Ministério Público vão lá e autuam. E teve uma enxurrada de autuações e multas, bilhões de multas, de tal forma que mostra a esquizofrenia da legislação brasileira, que o presidente Lula tinha que baixar um decreto, tá certo, para suspender uma lei que estava em vigor. Você imagina uma coisa dessa? A lei estava em vigor, mas era uma lei tão absurda, gerava tanta multa, proibições, autuações, embargos de propriedade, milhares de propriedades embargadas por essa medida provisória, que o presidente tinha que baixar um decreto suspendendo a entrada em vigor dessa lei. Aí o presidente da Câmara diz, tem que fazer uma atualização do Código Florestal para corrigir esses exageros. E ficou ali meses, porque os ambientalistas não queriam um relator ligado ao mundo rural e o mundo rural não queria um relator ligado aos ambientalistas. E até que disseram, olha, o Aldo é um rapaz de esquerda, mas é nacionalista, quem sabe ele possa ser uma indicação de consenso. E eu fui indicado como relator sob a dupla desconfiança. Os nacionalistas desconfiados do os agricultores do meu partido de esquerda e os ambientalistas desconfiados do meu nacionalismo. Mas eu disse, olha, eu vou fazer o que eu achar que é justo, que é correto. Eu não vou aqui agir com preconceito nem com posições pré-determinadas. Fizemos mais de 200 audiências públicas, percorremos o Brasil inteiro. Nós somos na fronteira de Roraima com a Venezuela, nós somos na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, nós somos na fronteira do Mato Grosso com a Bolívia, nós somos aqui em Uberaba eu fiz uma audiência gigantesca, mais de 600 pessoas, no interior de São Paulo, do Nordeste, fui a Petrolina, fui ao Piauí, em todo canto nós fizemos audiência para ouvir o agricultor, o pequeno, o médio, o grande, ouvir a ONG, ouvir o Greenpeace, ouvir todo mundo, o SOS Mata Atlântica, todos foram ouvidos. A Academia, a SBPC, a Exalc, ouvimos os órgãos ambientais, o IBAMA, os órgãos dos estados,
ouvimos todo mundo e chegamos a uma conclusão que é a busca do equilíbrio, uma lei muito rigorosa, como não tem outra no mundo, em certos aspectos injusta contra os agricultores, mas não tinha outra razão, outro jeito de ser feita, mas pelo menos trouxe segurança jurídica, entendeu? Importantíssimo. Segurança jurídica mínima, para dizer, isso aqui você pode, isso aqui você não pode. Era para ser feita uma revisão 5 anos depois que não foi feita. Eu acho que é preciso revisar alguns aspectos dessa lei, porque ela termina funcionando como um tributo sobre o produtor brasileiro. Um tributo é o tributo ambiental, o outro tributo é o tributo da logística e da infraestrutura. Quando você não permite uma ferrogrão, você não permite por causa do meio ambiente, pessoal. Pode ter certeza. Se fosse meio ambiente, não estava cheio de ferrovia na Suíça, na Bélgica, em todo canto tem ferrovia. Isso aí é um tributo, porque você encarece a logística, encarece o transporte e você facilita a vida do produtor europeu e americano. Bem, não sei se esclareci, mas só para citar números, por exemplo, em toda a Amazônia, o proprietário rural renuncia a 80% da sua área em favor do meio ambiente, sem qualquer tipo de indenização, respondendo inclusive por crimes de terceiros. O que é o crime de terceiro? É que se alguém entra na tua propriedade e toca fogo, é sua. Se mata um animal silvestre ou caça, é sua. Então, essa é a natureza da nossa lei, que não existe no mundo, chamado crime de terceiros. Você responder, porque o criminoso, para te atingir, pode fazer uma medida dessa. No Cerrado, é 35% da área destinada à preservação. E na Mata Atlântica, no Pampa e no Pantanal, 20%. Tá certo? 20%. Isso não existe no mundo. Um dia eu estava na Suécia. Um almoço lá, eu era ministro da Defesa, fui tratado do negócio dos Gripen, daqueles aviões que nós fabricamos com os suecos, ofereceram um almoço. Sentou do meu lado a ministra do Meio Ambiente. E a primeira coisa que o europeu pergunta é a Amazônia, os índios. Eu expliquei a situação da Amazônia, como nós estávamos protegendo, a situação indígena, que nós já tínhamos 14% do território nacional, uma área muito maior do que a Suécia, tá certo? Destinada às terras indígenas. E falei da reserva legal no bioma Amazônia, 80%. E perguntei para ela, ministra, aqui na Suécia, quanto vocês destinam da propriedade para a proteção do meio ambiente? Ela não entendeu. Ela olhou assim, chamou um assessor que estava do lado, conversou com ele longamente, o assessor saiu, deu um telefonema longo, voltou, conversou com a ministra e a ministra disse, olha, ministro, o meu assessor disse que esse estatuto de reserva legal só existe no direito brasileiro, nós não temos isso na Suécia. E aí vocês podem comprovar, inclusive, nesses rios europeus, o que é que tem de mata ciliar. Mata ciliar tem aqui, não tem mata ciliar no Mississippi, não tem mata ciliar no Volga, não tem mata ciliar no Danúbio, não tem mata ciliar no Sena. Mata ciliar é cidade na beira do rio, plantação de couve-flor, de beterraba, capim para ovelha, para vaca. Então nós somos uma civilização exemplar na questão do meio ambiente, tá certo? Isso que eu só queria também uma pergunta pessoal. Quem que você acha que está certo? Eu acho que o 20% eu ainda acho que não é a sua resposta, mas você acha que também tirar o 100% igual é feito na Europa, você acha que isso é um caminho para o Brasil ou você acha que tem que ter pelo menos um pouco de preservação? Tem que ter. Não sou a favor de tirar os 20%, não. Eu sou a favor de rediscutir os 80% na Amazônia. Por quê? Pedro, Gustavo, Emanuel, ninguém conhece a Amazônia no Brasil. Certo? Eu conheço porque ando ali desde menino. No ano passado eu passei mais 4 meses, percorri toda a Transamazônica de carro. Fiquei em Altamira durante 4 meses. De lá eu fiquei circulando. Fui a Paragominas, e fui a Marabá, e fui a Belém, fui a Boa Vista, fui a Manaus, fui a Macapá. As pessoas não conhecem. Você sabe qual é a área do município de Altamira? Não Você tem ideia? Não. Sei que é um dos maiores do Brasil, se não for o maior. São 159 mil quilômetros quadrados.
é um município maior do que Santa Catarina. Santa Catarina, se você sair de Florianópolis e for até a fronteira com a Argentina, dá uns 700 quilômetros. Em Altamira, se você sair da sede do município e for a Castelo dos Sonhos, que eu fui, que é um distrito, Sim. são 1.100 quilômetros dentro do mesmo município. É mais do que de São Paulo a Porto Alegre, de São Paulo a Brasília, ou de São Paulo ao Rio de Janeiro, não. São Paulo, Rio de Janeiro, você vai e volta e ainda não percorreu o município de Altamira. Imagino também que a infraestrutura também não seja... Uma infraestrutura é uma tragédia. Porque você tem um pedaço da BR Transamazônica, depois você entra na 163 para chegar em Castelo dos Sonhos, que já está muito mais perto do Mato Grosso, de Sinop, do que da sede do município. Como é que você leva merenda escolar, vacina, atender um povoado, um distrito desse? Segurança Eu pública. fiquei sabendo disso, porque quando eu era ministro do esporte, a prefeita de Altamira foi lá me pedir um equipamento esportivo, um ginásio, e eu tenho a curiosidade de conhecer o meu país, de conhecer tudo. É para sede do município? Ela disse, não, ministro, é para um distrito. Eu perguntei qual a distância. Ela disse 1.100 quilômetros. Isso é a Amazônia, que ninguém sabe o que é. E você quer inviabilizar onde estão os indicadores sociais mais desfavoráveis do Brasil. Então é o seguinte, mais de 90% do município de Altamira é floresta. Aliás, quase todo município ali, mais de 90% é floresta. Como é que você pode confiscar 80% de uma propriedade? Você poderia fazer um acordo seguinte. No município que tem essa dimensão, a reserva legal cai para 50%. Para você poder produzir alimentos, ter uma atividade econômica, porque senão vira uma hipocrisia. Você abrir um curso de petróleo e gás na Universidade Federal do Pará e proibir a prospecção de petróleo na margem equatorial. Isso é um estado esquizofrênico, porque é o mesmo estado que abre o curso, é o mesmo estado que proíbe que o sujeito, a menina ou menino que vai se formar, tenha uma atividade. Então é o seguinte, você abre um curso de veterinária, de zootecnia e proíbe criar uma vaca. Você abre um curso de engenharia florestal e proíbe o manejo florestal. Você abre um curso de engenharia de minas ou de tecnologia de minas e proíbe a mineração. Não, isso não existe. Você dá o ar que não dá a flecha. Não, isso é uma coisa criminosa com a juventude. Aí você entra num avião para ir para Santarém, sentou uma menina do meu lado, uma mocinha, eu disse, vai para onde? Eu disse, não, vou visitar meu pai e minha mãe. E vem de onde? Venho do Rio Grande do Sul. E você é de onde? Não, eu sou de Santarém, estudei lá. Só que eu me formei e no outro dia pedi uma passagem para o meu pai e para minha mãe para ir embora, porque eu não tenho onde trabalhar. Não tem. Só quem tem emprego garantido ali é agente de ONG. Quem trabalha para a ONG tem dinheiro. Quem quer viver por conta própria não tem recurso. Então você tem que adaptar em alguns estados, principalmente ali na região da Amazônia, essa atividade. Você não pode congelar mais de 90% do município. Você não pode aceitar que o Amapá, de 14 milhões de hectares, só tenha 5 mil para atividade agrícola. Isso é inaceitável. O Brasil não pode aceitar isso. E, ministro, eu moro nos Estados Unidos, já vai fazer 3 anos agora. Morei no Tennessee e em Chicago. E como diretor internacional, você acaba conhecendo muita gente e conversando bastante com o pessoal. E uma coisa que sempre foi, que me surpreendeu bastante, é que tanto o pessoal dos Estados Unidos quanto Europa, que eu tenho contato com o pessoal, para eles chega a informação de que o Brasil desmata, que o Brasil polui, que a nossa agricultura é uma das piores do mundo, não na questão de produção, mas na questão de desastres ambientais. E a pergunta que eu faço, como que a gente faz para poder se organizar como um todo, como um país, para poder rebater lá fora? Porque além dos próprios governos já baterem bastante na gente, e agora as próprias populações estão com essa cabeça formada. Como é que a gente faz para poder mudar esse cenário? Isso se muda primeiro com posições firmes, de princípios e de convicções. O Brasil não aceita sentar no banco dos réus em matéria de meio ambiente. O Brasil não aceita. Esse não é o lugar do Brasil. O lugar no banco dos réus é o lugar de quem passou 200 anos desmatando o seu território. Eu quero ver nos Estados Unidos, qualquer estado, inclusive o Tennessee. Eu quero calcular
qual a área do Tennessee que está ocupada pela agricultura? Qual a porcentagem do território de qualquer estado americano que está ocupada com a agricultura? Não tem comparação com o nosso. Eu fiz um cálculo para escrever esse livro sobre a Amazônia, que eu vou lançar agora no dia 20 de maio em São Paulo, e quero convidar quem puder comparecer. Isso é um prazer. Eu fiz um cálculo, que é o seguinte. Eu somei as áreas de alguns países europeus. França, 500 mil quilômetros quadrados. Alemanha, 340 mil quilômetros quadrados. Itália, 305 ou 310 mil quilômetros quadrados. Inglaterra, 140 mil quilômetros quadrados. Aí somei mais os outros pequenos ali. Holanda, Bélgica, Dinamarca, com 40, 50 mil. Suíça, 40, 50 mil quilômetros quadrados. Somei todos eles. E disse o seguinte: tire todas as cidades desses países, tire toda a agricultura, toda a infraestrutura, toda a pecuária, transforme tudo em floresta. E mesmo assim eles terão menos floresta do que o estado do Amazonas sozinho. Sozinho. Só o estado do Amazonas, que tem 1.500.000 quilômetros quadrados, tá certo? 94% totalmente coberto por vegetação nativa. Nossa. Só o estado do Amazonas tem mais floresta do que todos esses países somados, se todos eles virassem apenas floresta. O Brasil vai sentar no banco dos réus. Uma vez lá numa reunião nos Estados Unidos com a presidente Dilma e o presidente Obama, eu estava na delegação, eu disse, olha, o relatório do Brasil não pode ser o de explicação, o de malandro em porta de delegacia, tá certo? Não pode, esse pessoal tem que se explicar para nós e não nós para eles. Que coisa é essa? Então, seguinte, primeiro, convicção. Segundo, vamos fazer o inventário. Eu proponho que se faça o inventário da Amazônia. O inventário, o que é que nós temos de floresta na Amazônia? O que é que nós temos de água na Amazônia? De água doce, de superfície. De superfície. Nós temos 340 mil quilômetros quadrados de água doce de superfície. Nós temos num único rio, que é o Rio Amazonas, 20% de toda a vazão de água doce do mundo. Só no rio. Tem o Rio Amazonas e embaixo tem um outro, que é a reserva de água subterrânea. Lençol freático. O Alter do Chão e o Guarani aqui. Nós temos na Amazônia essa reserva de água doce subterrânea, que é a maior do mundo. Nós temos a biodiversidade, nós temos tudo isso. Então nós temos que dizer para o mundo que ele apresente também o seu inventário. Nós temos que traduzir e aproveitar. Não vai ter a Conferência do Clima? Tem que colocar o seguinte, uma legislação ambiental mundial. Bota lá na pauta. O Brasil faz isso. Não, o Brasil se intimida. Tem que ter vamos fazer um código florestal do mundo. Eu quero saber o seguinte, quanto do seu território o alemão vai emprestar para proteção ambiental, o sueco, o americano? O Brasil tem que colocar isso na mesa, tá certo? O Brasil não pode aceitar que haja uma exigência para o nosso produtor aqui e que haja uma diferente dos Estados Unidos. Eu quero saber o seguinte, quantos proprietários rurais estão embargados, autuados, multados pelo órgão ambiental americano ou pelo Ministério Público dos Estados Unidos? Não tem isso, pessoal. Nenhum. Bem. É bonito de ver, né? Essa paixão, a paixão com que fala. E, ministro, você, em várias das suas respostas, você tocou um pouco na palavra nacionalismo, nacionalista. Quando você falou que quando estava relatando o Código Florestal, algumas partes ficavam preocupados por você ser um nacionalista. Eu queria que você desse a sua definição do que é ser nacionalista, qual a importância do nacionalismo. Emanuel, há 200 anos o mundo é guiado pela disputa entre dois tipos de nacionalismos. O nacionalismo das nações fortes, dominantes, que precisam dominar para continuar fortes. Precisa da matéria-prima do outro, precisa do mercado do outro, precisa monopolizar o conhecimento, a ciência, a tecnologia. Nós vimos isso na guerra das vacinas, nós vimos isso na guerra dos chips, dos microprocessadores entre os americanos e os chineses,
quem era que ia implantar o 5G no Brasil. Isso é nacionalismo. É o nacionalismo dos ricos, dos poderosos, que têm forças armadas, que têm 2.000 bases militares espalhadas pelo mundo. Para quê? Para gastar dinheiro? Não, para manter o seu poder. Esse é o nacionalismo agressivo. O nosso nacionalismo é o nacionalismo dos que se defendem desse outro nacionalismo. É o nacionalismo dos sobreviventes, dos que querem proteger o seu interesse nacional, a sua cultura, a sua economia, a sua ciência, a sua tecnologia. Esse é o nosso nacionalismo. Não é para dominar, não é para tomar pedaço dos nossos vizinhos, aliás, com quem nós não temos nenhuma disputa territorial. Nós temos 3.400 quilômetros de fronteira só com a Bolívia. É mais do que a fronteira total dos Estados Unidos com o México. Sem nenhum conflito, sem nenhuma reivindicação. O nosso nacionalismo é para proteger a nossa cultura, o nosso idioma, a nossa língua, a nossa economia, a nossa agricultura, a nossa pecuária, a nossa ciência, a nossa tecnologia. É para proteger isso que nós somos nacionalistas. E por que é que querem atribuir ao nacionalismo como se fosse uma coisa agressiva, fascista, de direita? Não! O nacionalismo ele é democrático, porque não existe democracia numa colônia financeira, econômica, comercial. Se você é uma colônia, a sua democracia não serve para nada. A democracia só sobrevive se você tiver autonomia econômica, segurança alimentar própria, se você tiver tecnologia, conhecimento. É isso que é o nacionalismo, e é esse o nacionalismo que eu sempre compreendi que deva ser o brasileiro. Tá certo? Não é para brigar com ninguém. É só atrás dos nossos direitos. Só dos nossos direitos e dos nossos interesses. Nós queremos viver em paz com os Estados Unidos, com a China, com a Rússia, com a Argentina, com a Venezuela, com a Europa, com a Alemanha, com todo mundo. Esse ano eu sou secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo. E nós vamos celebrar os 200 anos do reconhecimento da independência do Brasil por parte dos Estados Unidos. Vamos fazer uma grande comemoração. E eu vou liderar essa comemoração. Vamos liderar os 50 anos de relações do Brasil com a China. Vamos liderar a comemoração dos 200 anos da migração alemã para o Brasil. E os 150 anos da migração italiana. Então nós vamos fazer isso tudo. Nós queremos ter boas relações com o mundo inteiro. Mas, desde que os nossos interesses sejam preservados e protegidos. Ministro, como é que o senhor enxerga que são os principais passos para o nosso país, que é, sem dúvida nenhuma, essa potência já bem explanada aqui no setor agropecuário? Como é que o Brasil, que é o celeiro do mundo, ele vai se transformar, vai deixar de ser, você comentou no início da nossa conversa, não ser apenas o celeiro do mundo, mas também agregar valor nesse produto que ele produz. Ele transformar esse produto e deixar de ser apenas o celeiro para talvez ser o supermercado, para poder industrializar, para agregar valor. Quais são os principais passos para que a gente já está afirmado como celeiro, mas que se defenda como celeiro e que dê o passo adiante, que agregue valor a esses produtos, a essa riqueza da nossa terra? Vamos tomar um problema grave da economia brasileira, que é o déficit público. O que é o déficit público? É o país ter uma despesa maior do que a receita. Tá certo? Isso é o déficit. E como é que você enfrenta o déficit público? Você tem que fazer o ajuste fiscal. Todo mundo fala do ajuste fiscal. E como é que você faz o ajuste fiscal? Você faz o ajuste fiscal pela despesa, diminuindo a despesa. Ou faz o ajuste fiscal pela receita, aumentando a receita. No Brasil, a desorientação é tanta que tem gente que diz o seguinte: para retomar o crescimento precisa de investimento público. Só que para ter investimento público precisa ter receita. O país não tem dinheiro para investir em nada. A Prefeitura de São Paulo, esse ano, tem 16 bilhões de reais para investimento. Todo o orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação são 12 bilhões de reais. Ou seja, é menos do que tem a Prefeitura de São Paulo para investir. Isso não paga o custeio. Eu fui ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação. Precisa de dinheiro, é intensivo em recursos. Se você vai fazer um programa de melhoramento genético bovino no Brasil, como eu propus na época, eram 60 milhões de reais para contratar cientista, pesquisador, universidade, comprar equipamento, microscópio, etc. Então precisa de dinheiro. Você reduzir a despesa hoje em dia, vai reduzir aonde?
Você acha que vai reduzir a despesa do judiciário? Vá tentar para você ver. Vai tentar. Tá certo. Então você tem, num primeiro momento, que aumentar a receita. Tá certo? É a receita. Você tem uma empresa que passa por dificuldade, você tem 3 caminhos para resolver o seu problema. Tá certo? Primeiro, demitir. Você não vai demitir porque, naturalmente, você não contratou mais do que o que precisava. Sim. Então, não é uma solução. Segundo, reduzir salário. Provavelmente não é uma solução porque, provavelmente, você não deu um salário maior do que o que podia pagar. Então, reduzir salário, demitir não é a solução. Agora, sabe como é que você reduz a despesa? Aumentando a receita. Se você dobra a sua receita, na prática, você reduziu pela metade a sua despesa. Então o Brasil tem que aumentar a receita. E vai aumentar por onde? Não vai ser fabricando microprocessadores ou chips, que nós não temos essa tecnologia. O que está ao alcance da mão é a agricultura, a pecuária e a agroindústria. E a mineração. Por quê? Porque uma roça de soja, meu caro Pedro, vira dólar em 4 meses. Um frango vira dólar em 40 dias. O ouro tirado do Rio Madeira, ou do Rio Negro, ou do Rio Purus, vira ouro da noite para o dia. No outro dia já virou dólar. Você já exportou. Então, esse caminho é o atalho que o Brasil tem para melhorar imediatamente a receita, fazer um choque de concessão na área mineral e de ampliação da produção na área agrícola, porque o mundo tem demanda por isso. E, além do mais, o seguinte, eu estive no Mato Grosso recentemente, voltei e conversei com um pesquisador do IPEA, que é o principal instituto de pesquisa do governo federal. E eu sabia que a industrialização de São Paulo e do Brasil é um fenômeno do café. Foi o excedente do café, porque quando você esgota o ciclo de investimento na fazenda, o que é que você faz com o excedente do recurso que você ganhou, plantando e exportando café? Você vai para a indústria, é natural que vá. E você vai naquelas cidades do Mato Grosso, você já vê a expansão da atividade industrial, agregando aquilo que a agropecuária produz. É o equipamento, é a máquina, é a destilaria de etanol de milho, tudo isso vai se formando. E ele me disse isso, esse pesquisador. Ele diz, Aldo, em breve, o maior porto brasileiro não vai ser no Atlântico, vai ser no Pacífico. E o estado mais industrializado do futuro no Brasil vai ser o Mato Grosso. E aqueles estados ali... E ele me deu alguns números. Nos últimos 20 anos, as exportações de São Paulo cresceram 5%. As do Mato Grosso cresceram 149%. As de Rondônia cresceram 200%. As do Mato Grosso do Sul são os estados integradores. Porque como a economia do mundo está em mudança do Atlântico Norte para o Pacífico, e da Europa Ocidental e dos Estados Unidos para a Ásia, quem tiver nessa rota vai se dar bem. O Brasil está nessa rota, como fornecedor de matérias-primas, como fornecedor de segurança alimentar, e não é mais só o grão e a carne, já é essa atividade processada em agroindústria. Então, isso aí vai produzir o excedente para o Brasil retomar a indústria na sua 4ª revolução industrial, tá certo? O Brasil vai se preparar para isso. Basta que tenhamos governos que, ao invés de hostilizar, apoiem essa atividade. E se apoiando nessa atividade, o Brasil vai voltar a ser um competidor internacional na indústria do 4º ciclo tecnológico com muita capacidade. Ministro, nessa sua última fala, o senhor tocou num ponto que eu queria entrar, que foi a sua época enquanto ministro, né, da Ciência e Tecnologia. Nós somos da BCZ Jovem, somos jovens e acredito que o Ministério da Ciência e Tecnologia, com essa sua experiência lá, é um ministério que tem tudo a ver com a juventude, né? Com o fomento de novas ações da juventude, da ciência, da tecnologia, da inovação. Com a experiência que o senhor teve, como que o senhor enxerga esse momento atual? Como é que o senhor enxerga esse momento atual do Brasil, da ciência, da tecnologia, da inovação, da juventude, da inserção do mercado de trabalho? O que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa evoluir nesse ponto em específico? O Brasil vive uma grande promessa de desenvolvimento porque reúne as 2 condições essenciais para isso. O Brasil
em um mundo preocupado com segurança alimentar e segurança energética, o Brasil está bem situado para prover o seu próprio consumo e parte do consumo do mundo nas duas áreas. Segurança alimentar não tem competidor para o Brasil. E segurança energética, muito menos. O Brasil tem petróleo entre os grandes produtores do mundo. O Brasil dispõe de capacidade de produção de energia renovável, de biomassa, como nenhum outro país do mundo. O Brasil tem capacidade de produção de energia eólica e de energia solar, como nenhum outro país do mundo. Então, o Brasil está perfeitamente situado. O Brasil só se mantém equilibrado graças a essas duas atividades. Mesmo bloqueado, mesmo com a má vontade do governo, petróleo, ferro, grãos e carne que tem garantido a economia brasileira. Inclusive, o consumo urbano tem sido garantido por essa atividade. Porque você vai numa feira dessa de Ribeirão Preto, que não sei se terminou ontem ou termina hoje, show. Você vai ver ali a exposição de máquinas e equipamentos agrícolas. Nada daquilo é produzido em fazenda, tá certo? Aquilo ali é atividade rural sustentando a atividade industrial urbana, Sim. a atividade metalúrgica de máquinas e equipamentos, a atividade química na área de defensivos, fertilizantes, a atividade farmacêutica na hora da produção de vacinas. Tudo isso é atividade rural que sustenta, ajudando a segurar a atividade urbana. Então, se o Brasil acertar o apoio a essas duas atividades, não tem limite para o Brasil crescer. Uhum. O mundo já acha, as grandes consultorias já acham que nas próximas décadas as 5 maiores economias do mundo serão, em primeiro lugar, a China, em segundo, a Índia, terceiro, os Estados Unidos, quarto, a Indonésia e quinto, o Brasil. O Brasil, mesmo bloqueado, ele pode ultrapassar a Alemanha, o Japão, a Itália, a Inglaterra. Tá. Agora, se o Brasil romper com esse bloqueio, eu acho que ele se iguala com as primeiras economias do mundo. Tá. Eu vou mudar um assunto totalmente também, é só para entrar também numa dúvida meio que pessoal. A gente viu durante a pandemia uma explosão de preço da soja, viu do arroba do boi. E coincidentemente, nesse meio tempo, houve uma troca de governo também. No começo do ano passado começou um governo novo. E esse ano a gente vê uma baixa no preço do grão, da arroba do boi. Então a gente vê uma baixa toda nesse setor do agronegócio. Você acha que o mercado do jeito que está hoje, ele é influenciado? O governo teve influência sobre isso? Ou foi uma adequação do mercado global que pôs a gente nessa situação? O que aconteceu? Essa mudança tão radical? Eu sei que foi uma coisa muito diferente o que aconteceu. Eu acredito que a gente não venha a viver isso mais do que aconteceu na pandemia. Mas essa mudança tão drástica de 2 anos, 3 anos para cá, para o momento que a gente está vivendo hoje, o que você acha que é o responsável sobre isso? Eu creio que você tem fatores de controle da produção de insumos. Uhum. O Brasil não produz, principalmente na área da Adubação. nós não temos autonomia para isso. Tá. Nós importamos quase tudo. Nós estamos nas mãos das grandes comercializadoras dos nossos produtos. Nós também não controlamos o comércio. Nós controlamos só em parte o financiamento, em parte. E acho que mesmo quando nós exportamos para o principal cliente nosso, que é a China, nós não fazemos isso diretamente. Nós usamos as companhias que praticamente controlam o mercado mundial e controlam o sistema de preços. Então você pode atribuir isso a um fator que pode ser a curvatura do bastão, né? Como o preço subiu muito, Uhum. ele tende a baixar muito e depois voltar para um patamar de equilíbrio. Uhum. Eu acho que o Brasil precisa encontrar uma forma de produzir, pelo menos em parte, os seus suprimentos na área de fertilizantes. O Brasil não pode depender 90% do potássio dos russos e dos canadenses. Nós não podemos
depender desse nível. Nós temos que encontrar uma forma. Ah, não, mas vai ser caro. Eu digo, caro é você pagar refém. a tonelada que estava 200 e passou para 800 e você não tem o mínimo controle. E ainda dá graças a Deus, porque os russos garantiram trazer aqui para o Porto de Paranaguá esses insumos que o próprio presidente Bolsonaro agradeceu pessoalmente ao presidente Putin. Agora, eu acho que a ausência ou a omissão do governo brasileiro nessa agenda, eu acho que também contribui para esse desequilíbrio. E o Brasil tem tratado, principalmente nesses ministérios do meio ambiente, populações indígenas, IBAMA, trata a agricultura e a pecuária como se fosse inimiga. Essa é que é a verdade. E o ministro da Agricultura, que tenta, porque ele próprio é um agricultor, ele tenta, mas eu acho que não tem a força suficiente para, dentro do governo, equilibrar o jogo com esses interesses internacionais que estão representados nesses ministérios que eu falei aqui. Ministro, você tocou exatamente no ponto que eu queria entrar. A gente sabe que os Estados Unidos e a Europa, eles só são competitivos internacionalmente falando do agronegócio por conta de questões de subsídios dos governos que eles fornecem. E no Brasil tem muita gente que reclama, principalmente os agricultores, do governo, que muitas vezes chega a atrapalhar bastante a vida do nosso agricultor. O que você acha que o governo tem que fazer para poder mudar esse cenário? Porque enquanto o governo dos Estados Unidos e Europa estão ajudando, o nosso, como modo geral, historicamente vem atrapalhando. Vocês acompanharam essa rebelião dos agricultores Sim. europeus. A Secretaria de Relações Internacionais de São Paulo vai fazer nos dias 28 e 29 de maio um seminário internacional sobre segurança alimentar e combate à fome. E nós vamos convidar esse povo todo, os agricultores europeus, os da Índia, da China, dos Estados Unidos, os da Argentina, do Paraguai, da Bolívia, os nossos pesquisadores, cientistas. Vamos discutir a questão da carne, que é uma campanha internacional contra a carne. Vamos chamar uma nutricionista americana para explicar a importância da carne na alimentação, principalmente das crianças. Vamos fazer esse seminário. E aí, quando eu fui atrás dos europeus, eu digo, olha, pelo menos agora nós vamos ter uma agenda comum, que é olhar um para o outro não como competidor, mas como produtor de alimentos. E por que eles reagiram duramente? Porque a União Europeia queria colocar 4% de reserva legal na propriedade para proteger o meio ambiente. Eles não aceitaram. Aí tiveram que converter os 4% de reserva legal em 7% de agricultura orgânica, que não pode usar o nitrogênio químico. Foi o máximo que conseguiram. O corte do subsídio na área do diesel, porque eles têm subsídio na área do diesel. É muito subsídio, porque rigorosamente o agricultor europeu não é um agricultor de mercado. O agricultor europeu e o americano vai no mesmo caminho, ele é um funcionário público que ganha para criar uma vaca, plantar milho, plantar soja, plantar qualquer coisa, mas ele é um funcionário público, ele depende do dinheiro do Estado, do Tesouro. Ele é um servidor público, protegido pelo Tesouro dos Estados Unidos, do Canadá, da França, da Alemanha, da Suécia. Todo mundo tem subsídio, altamente subsídio. Ora, você tem subsídio para criar uma vaca na Holanda, $1.000, ou sei lá quanto, euros, né, por vaca. Quando você vai dar baixa, você também ganha outro subsídio. E se você der baixa na sua vaca na Holanda e mandar ela para Portugal, ela vai ser subsidiada na Holanda e em Portugal. Vai ser uma vaca duplamente subsidiada. Ou seja, como as ONGs são subsidiadas também. Então, o Brasil não tem essa política. O Brasil, pelo contrário, joga sobre os ombros do produtor um tributo que é indireto, mas é o tributo ambiental. Quem quiser saber o que é isso, leia um documento dos fazendeiros americanos que está disponível na internet, cujo título em inglês, não sei se traduziram, é Forest There, Farms Here, Forest There. Fazendas aqui nos Estados Unidos e florestas lá. Porque o sonho do produtor americano é que todas as fazendas do mundo fiquem nos Estados Unidos e todas as florestas do mundo fiquem no Brasil. Tá certo? E eles, inclusive, calculam o quanto eles ganhariam se a legislação ambiental no Brasil fosse mais dura e mais rigorosa.
Então o Brasil tem um tributo ambiental e o Brasil tem um tributo que é o da logística, o da infraestrutura. Você calcula quanto custa o Brasil não fazer a Ferrogrão? Na área mais dinâmica da nossa economia, que é ali o Mato Grosso, com uma ferrovia de 930 quilômetros que sai de Sinop, vai até o porto de Miritituba, lá no Rio Tapajós. Eu passei no porto. O porto é uma maravilha de modernidade. Ele pega uma carreta, ele sobe e despeja já dentro do barco, da barcaça, para levar pelo Tapajós o Amazonas até o porto de Santana, lá no Amapá. Agora o seguinte, veja só, essa ferrovia foi paralisada em março de 2021 por uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal, atendendo a um pedido do Ministério Público Federal do Brasil e de um grupo de ONGs. Pessoal, não pode isso acontecer. Eu sou lá do interior de Alagoas, sou de Viçosa. O meu tataravô foi prefeito da minha cidade em 1892. 1892, ou seja, 132 anos passados. E sabe por que é que eu sei que ele foi prefeito? Porque foi ele que inaugurou a ferrovia na minha cidade. Em 1892, Viçosa, que não tinha grande relevância econômica para o Brasil, tinha uma ferrovia. E hoje, 130 anos depois, a região mais dinâmica do Brasil não pode ter uma ferrovia porque um ministro do Supremo Tribunal Federal, que eu acho que nem conhece a região direito, tá certo, resolveu por uma decisão monocrática paralisar a ferrovia. Há 3 anos está parada. Enquanto isso, os chineses, a cada 4 anos, fazem 38 mil quilômetros de ferrovia. Os chineses têm o plano quinquenal. Tudo deles é planejado em 5 anos. O último plano quinquenal dos chineses era fazer 38 mil quilômetros de ferrovias. 26 mil quilômetros de ferrovias normais e 12 mil quilômetros de ferrovias de alta velocidade. Cumpriram o plano em 4 anos. Não levaram 5 anos. E o Brasil não consegue fazer 930 quilômetros. Em 1914, ou seja, 110 anos passados, 110 anos, o Brasil tinha 28 mil quilômetros de ferrovias e construía 1.200 quilômetros de ferrovias por ano em 1914. Em 2024, o Brasil tem 29 mil quilômetros de ferrovias. Em 100 anos, 1.000 quilômetros. Não pode ser, pessoal. Isso é inaceitável. O Brasil tem que confrontar essas corporações. O Brasil não pode aceitar que Ministério Público e que Judiciário bloqueiem o crescimento do país. Bloqueie o direito do brasileiro a ter emprego, ter renda, melhorar o seu padrão de vida. Não pode. Isso tem que ser enfrentado. Tem que ter uma emenda à Constituição retirando o poder dessa gente. Essa gente não sabe usar de forma moderada o poder que foi dado. Não pode. Eu falei para o presidente Lula na época, tire o poder desse pessoal, mande uma emenda à Constituição, dizendo que um promotor não pode parar uma ferrovia, uma rodovia, nenhuma obra, nenhum investimento de interesse nacional e de interesse público. Só o Procurador-Geral da República. Recorrendo ao Supremo, porque se deixar na mão do juiz de primeiro grau, para tudo. Cada juiz de primeiro grau acho que pode decidir parar qualquer coisa. Por quê? Porque o salário dele está garantido, não vai atrasar as prerrogativas dele. Se cometer um crime, vai ser aposentadoria com salário integral. E o coitado que precisa de um emprego, dado por um empreendedor que vai fazer uma roça, que vai fazer qualquer coisa, uma indústria. Tudo isso bloqueado, não, pessoal. Disse o seguinte, com prazo para o Supremo decidir. O Supremo não pode decidir sobre uma ferrovia e ficar 3 anos em cima dessa decisão. Não, tem 6 meses. Se não decidir em 6 meses, a liberação é automática. Isso tem que ser uma emenda constitucional no Congresso. Não pode, pessoal. Você não vai tirar a atribuição do Supremo, nem do Ministério Público. Você vai apenas disciplinar, tá certo? Não pode um promotor da Amazônia parar uma obra com uma decisão do juiz de Bauru. Não pode acontecer uma coisa dessa. Nenhum país do mundo aceita isso e nós não podemos aceitar. Essas corporações receberam um poder que não estão sabendo usar, tá certo? Estão abusando desse poder e o país não pode sofrer esse tipo de abuso. E não pode se perder o equilíbrio entre os 3 poderes, né, ministro? Que já se perdeu há muito tempo. Aqui o ministro do Supremo proíbe até o ministro, o presidente da República, de nomear ministro.
A Constituição diz lá que a atribuição de nomear ministro é do presidente da República. Mas o ministro do Supremo diz, não, isso aqui não pode, aquele delegado também não pode, não. Isso é uma coisa que desequilibra tudo. Não é a insegurança jurídica, porque a insegurança jurídica é a insegurança do indivíduo e do setor privado. É uma insegurança pior, é a insegurança institucional. O que é a insegurança institucional? É quando você não sabe mais qual é a atribuição de cada poder. Quem legisla? É o Congresso ou é o Supremo? Quem pode decidir sobre indicação de ministro e de delegado de polícia? É o presidente da República ou é o Supremo? Quem pode fazer um decreto de indulto, como o presidente Temer fez e o Supremo revogou? Não, isso não pode, isso não tem cabimento, tá certo? Respeitar o Supremo, desde que os outros também sejam respeitados, porque são 3 poderes autônomos e cooperativos, harmônicos, aliás, com autonomia, independência e harmonia. Não tem mais essa harmonia nem essa independência. E, ministro, eu sou obrigado a te perguntar, porque nos Estados Unidos, quando eu estava lá até há pouco, uma semana e meia atrás, o caso do Elon Musk estava sendo muito debatido. E como é que você vê essa relação de uma pessoa tão poderosa mundialmente abrindo vários questionamentos em relação ao que vem acontecendo com o STF? Pedro, isso aí, Pedro. Gustavo. Aqui é uma expressão da divisão do Brasil. Ou seja, parece que aqui o Brasil está dividido entre os adeptos do Partido Republicano e os adeptos do Partido Democrata. Veio uma delegação do Partido Democrata aqui, que foi para o Mato Grosso, para impedir a construção da Ferrogrão. Era uma delegação americana, não devia nem ter desembarcado. Volte. Se o país tivesse um governo, Volte para trás. Tinha que voltar do aeroporto, aqui não. Imagina um grupo de brasileiros sair aqui para proibir uma ferrovia nos Estados Unidos, na China ou na Rússia. Não, não passa do aeroporto, aqui não, desembarque, vão visitar os partidos. Ainda bem recebido, né? E agora é o seguinte, tem um problema aqui, que é essa lei das fake news, essas coisas, e estão querendo que se resolva lá. Foi uma delegação para pedir a proteção do Partido Republicano, agora chegou outra lá para pedir a proteção do Partido Democrata, né? Tá certo? Então, agora a mídia sempre cobre de forma diferente. Seletiva. Quem vai pedir a proteção do Partido Democrata vai pedir a proteção para a democracia no Brasil. E quem vai pedir a proteção do Partido Republicano vai pedir a interferência de um governo estrangeiro no Brasil. Não pode. Eu acho que o Brasil tem que encontrar as soluções para os seus dilemas, tá certo? O Brasil não pode internacionalizar a sua divisão. Vai ter uma eleição na Argentina, os argentinos nem tinham decidido quem era que escolher e já estava a divisão aqui, tá certo? Quem era partido do Milei, quem era partido dos peronistas. Tem uma guerra no Oriente Médio envolvendo 2 comunidades que estão no Brasil há séculos, que são os árabes e os judeus, e que o Brasil tem a contribuição dessas 2 comunidades na construção do país. Primeira sinagoga da América não foi nos Estados Unidos, foi no Brasil, foi em Recife. O Dom Pedro II foi lá atrás dos árabes para trazê-los para aqui. O Brasil é parte da solução dos problemas do mundo. A confusão já está feita. O Brasil não vai participar dizendo eu tenho esse lado, não. O lado do Brasil é o lado da paz. Quando tem uma guerra do Equador com o Peru, o Brasil é chamado para fazer a paz. Não é para dizer o seguinte, eu estou aqui do lado do Equador, do lado do Peru, do lado do Chile, do lado da Argentina. Não, o Brasil tem que ser parte da solução dos problemas do mundo e não ele ser parte do problema, como infelizmente às vezes acontece. Ministro, a conversa assim, eu não poderia deixar de tocar nesse assunto, que eu acredito que é um tema sensível para nós produtores rurais e para o Brasil de uma maneira geral, que é a reforma tributária. A reforma tributária e a gente tem ouvido falar, eu falo que ela tem temas sensíveis principalmente para a agropecuária, e isso tem causado uma certa preocupação em todos os produtores. Admito que não tenho tanto conhecimento técnico do assunto, mas gostaria de saber a opinião do senhor sobre a reforma tributária e como que você vê essa possível taxação do nosso setor. Emanuel, pense num tema difícil. Eu participei de pelo menos 9 tentativas
de realização de uma reforma tributária no Congresso, com gente muito competente, muito preparada. Eu fui deputado quando tinha lá o Roberto Campos, o Delfim Neto, a Maria da Conceição Tavares, o Francisco Dornelles, gente muito capaz. Qual é o problema? É que como o país é muito desigual, quando você trata de uma reforma tributária, geralmente o que acontece é o seguinte: 2 sujeitos se reúnem para discutir reforma tributária, tá certo? Eu e o Gustavo. Primeiro acordo: Gustavo, eu não vou cobrar imposto de você, você não vai cobrar imposto de mim, e nós 2 vamos cobrar do Pedro e do Emanuel. Uhum. Quando o Pedro e o Emanuel sabe, diz: não, assim também não dá. Né? Pera lá. Calma aí. Assim também não dá. Mas no Brasil é o seguinte, é que sempre se encontra um jeito de um pagar mais do que os outros. Uhum. E isso torna difícil quando todos não pagam, uma parte vai se rebelar para não pagar. Uhum. Não é porque ele não quer pagar, é porque ele não quer pagar sozinho. No século XVII, Portugal entrou em guerra com a Espanha. E o rei de Portugal precisava aumentar os tributos para financiar o exército e a guerra. O homem com maior autoridade em Portugal era o padre Antônio Vieira, que foi fazer um sermão para defender o aumento dos impostos, para poder Portugal financiar a guerra. Eu até transcrevi isso num texto sobre reforma tributária. E o que é que o padre Antônio Vieira diz? Primeiro, que todos têm que pagar. Em Portugal, naquela época, a aristocracia, a realeza, a nobreza não pagava impostos. E o clero, porque o clero não é o clero de hoje, o clero tinha muita riqueza. Uhum. Os jesuítas tinham uma fazenda no Pará, só no Marajó, com 140 mil cabeças de gado. Uhum. Os jesuítas. Então é o seguinte, então ele dizia: todos têm que pagar. Se todos pagam, ninguém reclama. E ele dá um exemplo maravilhoso, que ele diz o seguinte: o maior tributo que pesa sobre o homem é a morte. Esse é o tributo máximo que pesa sobre o homem. E por que ninguém reclama nem se revolta? Porque todos morrem, tá certo? Se o mundo tivesse 2 categorias, os que morrem e os que não morrem, você ia pensar na confusão que ia dar. Então é o seguinte, aqui no Brasil sempre se encontra um caminho para você acertar com uns o imposto dos outros. Então eu acho que é preciso equilíbrio. Eu não temo, porque, na minha opinião, está todo mundo muito bem representado no Congresso. Sim, sim. Certo? É importante essa representação. Os que querem pagar e os que não querem. Os que acham que os outros devem pagar e os seus não devem. Mas está todo mundo bem representado. Eu acho que, se houver paciência, haverá uma solução, na minha opinião, adequada. Excelente. Gustavo? Ô, ministro, uma coisa que também é muito importante a falar é que o Brasil é o único lugar do mundo onde o pecuarista e o agricultor, eles são obrigados a trabalhar no prejuízo, né? Porque você tem uma firma, você está trabalhando lá e não está indo para frente, você simplesmente fecha a firma e pronto, acabou. Mas se caso acontece isso aqui, você para de produzir, tem o MST que vai e invade a terra e a gente lida com esse problema. Então, hoje o pecuarista e o agricultor, eles ficam nessa encruzilhada, onde eles ficam dependendo de insumos internacionais e preço flutuando. E daí, a partir do momento que ele pode tentar parar um pouco ou diminuir essa produção por conta dessa situação, tem o MST do outro lado querendo invadir e daí o pessoal fica nessa encruzilhada. O que você, primeiro, em relação ao que você acha sobre o MST, e eu vi que algumas semanas atrás teve uma criminalização sobre o MST, e também essa situação sobre o pecuarista e o agricultor sempre estar sendo obrigado a produzir no prejuízo. Olha, em primeiro lugar, o Brasil precisa aperfeiçoar ou tomar providência em relação a 3 questões fundamentais para a agricultura e a pecuária. Primeiro é o financiamento. De financiamento com prazo. Você tem um estoque de propriedades nas mãos do Banco do Brasil, de pequenos produtores que não tiveram condições de honrar suas dívidas e que regrediram para uma situação de pobreza absoluta.
E hoje essas propriedades estão sendo leiloadas para crédito de carbono por grupos internacionais que compram com testas de ferro aqui no Brasil. Isso está acontecendo. Então a questão do crédito precisa ser bem resolvida no Brasil. O segundo é o seguro. Tá certo? Por que o seguro? Porque você está sujeito, de fato, à inadimplência, por razões diversas. Por preço internacional, por clima, chuva, praga. Tá certo? Às vezes dava uma formiga lá no interior de Alagoas que quebrava tudo. Havia uma onda de suicídio no campo. Uma onda de proprietários que não tinham condições de pagar e se matavam. O Rio Grande do Sul vem sofrendo há anos com seca, com chuva, com todos esses problemas. E o terceiro é armazenamento, que você não tem. Tá certo? Quando você não tem condições de armazenar, você fica obrigado a vender o que você produz imediatamente. Porque se você tem condições de armazenar, você pode esperar um momento, você não precisa entregar ao que comercializa a sua safra imediatamente, como acontece no Brasil. Tá certo? A outra questão é a da reforma agrária. O Brasil tem terra suficiente para fazer reforma agrária para o Brasil e para o mundo. Você tem estoque de terra na Amazônia para fazer reforma agrária onde você quiser, terras boas. Terras boas. Agora o que acontece? Ao invés de fazer reforma agrária, você confisca essas áreas e transforma essas áreas em unidades de conservação. Eu vi um município no Pará, que ele é dividido pelo rio Xingu, 20% do município ao norte é areião, não serve para nada. Só para você fazer um parque, reservar para a área florestal. Ao sul do município, você tem terras excepcionais para a agricultura. Tá certo? O que é que o meio ambiente faz? A parte sul é transformada em parque. A parte norte, que não serve para nada, fica liberada. Então, eu acho que você não precisa de outro mecanismo a não ser das terras públicas disponíveis para fazer reforma agrária. E, além do mais, o governo dispõe de mecanismos e de instrumentos, de áreas que podem ser compradas para a reforma agrária sem precisar de estabelecer conflito no campo por causa disso, porque o Brasil tem estoque de terra. Eu lembro que nós fizemos um esforço para transferir uma parte dessas terras para os estados, porque está tudo na mão do INCRA, e o INCRA nem sabe o que tem. Se você transferir para os estados uma parte dessas terras, você tem condições de fazer a reforma agrária. Só agradecer, né, pessoal? Que aula. Que aula. Esse Não vou nem momento, considerar entrevista, vou considerar uma aula. esse momento, essa conversa muito enriquecedora. Agradecer mais uma vez ao ministro Aldo Rebelo por tirar esse tempo, chegar direto da viagem, vir direto aqui para os estúdios da BCZ TV. Dizer, ministro, que o senhor pode contar com a BCZ Jovem, pode contar com o Zebucast, pode contar com a BCZ, com nós, produtores, pecuaristas, criadores do Brasil. É muito bom ver uma pessoa da sua biografia, da sua envergadura, com tanto esclarecimento, com tanto, como eu disse no início, com tanto equilíbrio, com tanta ponderação sobre o Brasil. Eu acho que isso que é o principal, independente de lado, mas uma pessoa com ponderação e com equilíbrio que pensa no coletivo. Obrigado pela presença, espero que tenha gostado e espero poder encontrar o ministro nos próximos eventos aí da BCZ Jovem. Vai ser um grande prazer ter o senhor com a gente. Emanuel, Os presentes também, né? Não pode deixa esquecer. eu deixar aqui uma sugestão. Eu tenho Até duas. Um conterrâneo, já falecido há muito tempo, foi senador, foi vaqueiro, foi fazendeiro, Teotônio Vilela. Sim. E que era também um grande cronista. E em 1970, ou seja, 54 anos já se vão, ele escreveu uma crônica de grande atualidade, que é a civilização do Bassé e a civilização do Zebu. O Bassé era uma raça de cachorros, Sim. os pequeninhos que se criava no Brasil inteiro, lá no Nordeste tinha. E ele faz essa crônica dizendo que compareceu a uma amostra, uma exposição pecuária em Sergipe, onde um menino de 8 anos conduzia um boi de 30 arrobas. E havia uma perfeita integração entre aquele menino e aquele boi, diante de 15 mil pessoas que assistiam à exposição.
E ele disse que uma semana depois, andando pelas ruas de Copacabana, viu uma senhora, uma madame, conduzindo um cachorrinho Basset. E ele dizendo que aquilo ali era um conflito entre duas civilizações. A civilização do Zebu, que é a civilização do criador, do empreendedor, do tipo humano que enfrenta desafios para construir o país. E aquela outra civilização que ele disse que não era nem a madame conduzindo o cachorrinho, era a madame sendo conduzida pelo cachorrinho. E que aquela civilização do Basset tinha um grande desprezo pela civilização do Zebu. E que, na verdade, o país estava sendo construído era por aquela civilização do Zebu. Então, na verdade, o que ele falava era de dois tipos humanos. O tipo humano que se aventura na construção da riqueza, na construção do país, que tem a ousadia, tem a ambição legítima e saudável de querer mudar, de querer transformar, de querer criar riqueza. Foi esse tipo humano que construiu o Brasil, tá certo? O Brasil é o que é graças a esse tipo humano, esse empreendedor que resolveu enfrentar o desafio de construir a riqueza do país, na agricultura, na pecuária, na mineração. O bandeirante, que é um tipo humano mestiço, mameluco de São Paulo, filho do português como a Índia. Os bandeirantes construíram São Paulo, construíram a capital, fundaram Cuiabá, fundaram Curitiba, fundaram Florianópolis, andaram por aqui. Se você for aqui perto de Uberaba, você vai ver os currais de pedra antigos, que eram por onde eles conduziam as boiadas, porque teve os dois tipos de bandeirante. O bandeirante da mineração, que ia atrás de ouro e pedras preciosas, e o bandeirante da pecuária, que ocupou o vale do São Francisco, a partir daqui de Minas, e que é personagem lá do livro do Euclides da Cunha dos Sertões. Que aqueles sertanejos ali eram correlatos, eram parentes dos bandeirantes. E eu acho que a juventude aqui, a BCZ Jovem, é isso? Poderia republicar essa crônica do Teotônio Vilela e fazer uma pequena apresentação para valorizar Tá anotado. essa reflexão, que eu acho que está mais atual hoje do que quando ele escreveu essa crônica em 1970. Valorizar Tá esses homens e mulheres Exatamente. que abriram o caminho lá atrás. Exato, e que nós estamos precisando hoje. É esse tipo humano que vai levar adiante a construção do Brasil. Tá certo? Muito obrigado, ministro. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Gente, é isso. Mais um episódio do Zebucast, sem dúvida nenhuma, um episódio especial. Nos acompanhe em todas as redes sociais. A conversa com o ministro Aldo Rebelo vai ao ar na íntegra no YouTube, quinta-feira, 8 horas da noite. E os cortes vão ser repercutidos em todas as redes sociais. E a gente agradece mais uma vez a audiência e espera vocês no próximo episódio do Zebucast. Não é isso, Pedro? É isso, Emanuel. Obrigado mais uma vez. Valeu, Pedro. Valeu, Gustavo. Parabéns pela estreia. Estreou com o pé direito. Seja muito bem-vindo. Agradeço. Tchau, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus. Um abraço.